Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, meus queridos, a esse novo episódio que eu vos trago, aonde desbravamos a esfera do extrajudicial. Tudo referente ao cartório de notas, consequentemente acabamos atingindo ao registro de imóveis e às vezes, por vezes, acabamos atingindo também o protesto. Mas o que tratamos aqui, principalmente, é o inventário via extrajudicial. Eu me chamo Jonathan Taborda Leal, sou oficial designado no tabelionato de notas, registro de imóveis e protesto de títulos desde 2014. Sou formado em Direito desde 2013, sou casado, pai da Antonella, sou um pouco empreendedor e de tudo um pouco. Mas hoje nosso foco é o inventário via extrajudicial. As formas que um advogado trabalha no extrajudicial. Mas hoje eu trago o que você sempre quis saber sobre inventário via extrajudicial. Mas que tema é esse, Jonathan? O que você vem trazer pra gente hoje? Então eu venho trazer o inventário extrajudicial de uma perspectiva interna do cartório. Aí sim, hein? A perspectiva interna, a visão do outro lado do campo de como é enxergado o inventário extrajudicial. As maneiras que nós vemos isso de dentro do cartório, as maneiras que nós vemos como você, advogado, trabalha para realizar este inventário via extrajudicial. O que é o extrajudicial? O que vinha a ser o extrajudicial, gente? Aonde que eu levo esse inventário para fazer? Eu já falei em vários vídeos que o inventário via extrajudicial acontece dentro de um cartório de tabelionato de notas. Você não é obrigado a ir naquele cartório onde está situado bem. Você pode escolher qualquer tabelionato de notas. É de livre escolha, tanto do seu cliente, quanto a sua mesmo, como preferência de já trabalhar com cartórios, de optar por algum cartório. Já o registro de imóveis, você tem que se deslocar até lá para registrar talvez aquela escritura de inventário, para proceder ao registro e tudo mais. Mas hoje estamos aqui com o inventário e eu quero falar o lado do inventário, o lado que nós vemos de maneira interna. Os problemas que nós enxergamos às vezes que faz se tornar aquele inventário mais moroso da sua parte. Eu não estou falando isso como uma crítica ruim, mas uma crítica construtiva, para que você veja as formas que você está trabalhando para levando seu serviço junto ao cartório, que você sempre realiza seu serviço, ou se não está realizando o serviço via extrajudicial, não perca o seu tempo, pois essa é a maneira de você facilitar a sua vida, de você aumentar drasticamente os seus honorários com a sua carreira da advocacia. E eu prometo para você que se você seguir esses protocolos, você vai conseguir realizar o seu inventário. Talvez até você vai conseguir realizar o seu inventário via extrajudicial em 21 dias. Será que é possível? Será que é possível? Qual a diferença, Jonathan, do judicial para o extrajudicial? Existe um fato que é muito legal a gente destacar, que por que escolher a via extrajudicial e não a via judicial? Às vezes você acha complicado o cartório. Mas o cartório exige muito documento, o cartório exige muita certidão, o cartório quer certidão atualizada, o cartório quer isso. Não, existem normas para que isso sejam exigidos para você. Não é por vontade própria, talvez, do registrador ou do tabelião que vai pedir aquele documento. Existem normativas para isso. O que tratamos principalmente do inventário via extrajudicial é a normativa, a resolução 35 do CNJ, que fala de inventário e divórcio. Então lá consta todas essas certidões que você deve apresentar para o inventário via extrajudicial. Em algum momento oportuno, nós tratamos só de certidões. Por que daquela certidão? Por que ela é importante? E por que do prazo que geralmente
acontece de perder o prazo na certidão, você tem que tirar novamente aquela certidão, e às vezes uma certidão complicada, mas eu te mostro o caminho em outra aula, em outro vídeo, por isso me acompanha aqui. Então, qual a diferença? A diferença, a facilidade que você tem na via extrajudicial e a complicação que você tem na via judicial é a seguinte: no judicial, você não pode ir lá no seu juiz, embora você seja amigo dele às vezes, ir lá e perguntar para ele assim: ó, juiz, será que é possível entrar com esse processo de inventário aqui? Será que é possível entrar com esse usucapião extrajudicial aqui? Será que é possível fazer isso? Será que é possível fazer aquilo? Ele não pode, por causa da imparcialidade, senão ele vai estar puxando o tapete para o seu lado. Ele não pode fazer isso. Agora, na via extrajudicial, você tem a liberdade de você ir até o registrador, até o tabelião e fazer essa pergunta para ele: é possível, senhor oficial tal, eu realizar essa escritura de inventário aqui na via extrajudicial? Será que eu estou fazendo certo o cálculo desse quinhão? Será que eu estou fazendo certo esse TCMD? Que forma que é a melhor maneira de eu resolver esse problema? A família não está entrando num acordo, será que existe uma maneira para eu ajudar eles entrarem num consenso? Veja a diferença que você tem entre judicial e extrajudicial. O judicial, a única coisa que você vai fazer é peticionar e mandar para o juiz. Só. E daí ver o que acontece. Ver se vai dar certo. Principalmente acontece isso, um grande exemplo é no usucapião via judicial, que acontece de você entrar com esse usucapião e não dar certo. Agora, em inventário também acontece isso. Ah, mas tem testamento. Abre o testamento via extrajudicial, judicial, e traz pro extrajudicial para realizar o inventário. Vai ser muito mais rápido, senão você vai ter que abrir o testamento e depois realizar o inventário. Dessa maneira você já faz bem mais rápido o seu inventário via extrajudicial. Então, conseguiu entender essa diferenciação do que é judicial e o que é extrajudicial? Eu acho que, olha, é constantemente as perguntas que tem sobre inventário via extrajudicial. Eu recebo perguntas constantemente sobre inventário. Se posso, se não posso, revogação, renúncia, herança, testamento. Diariamente tem assuntos dessa matéria e questionamentos sobre algum tema importante que às vezes o advogado não consegue solucionar, não consegue achar o caminho e chega e pergunta para o seu tabelião: tabelião, qual é o seu posicionamento quanto a isso? Ontem mesmo tinha um cliente, eu liguei para ele: ó, doutor, é certeza que você quer fazer dessa forma o processo? Porque diz, eu vou fazer, mas é certeza que quer fazer assim? Ele falou: não, eu entendo a tua indagação, mas é assim mesmo que eu quero fazer. Por que ele fez essa pergunta em mim? E eu respondi a ele, né? Eu decidi mandar uma mensagem para ele para saber se ele queria aquilo mesmo, se ele não estava comendo bola, esquecendo de alguma coisa, porque pode existir algum dano para ele jurídico. Mas ele falou: não, eu quero proceder dessa forma, eu entendo os riscos que eu vou ter. Então, claro, era um ato legal, mas pode dar algum problema para frente. Mas enfim, você veja que eu, tabelião, mandei uma mensagem para o meu cliente perguntando se era aquilo mesmo, porque eu poderia dar uma outra ideia para ele de algum outro procedimento interno do cartório, uma outra maneira de resolver aquele inventário, mas não, ele queria resolver daquela forma. Então, veja se teu juiz vai fazer isso. Ele não vai fazer, a não ser que você seja muito próximo do teu juiz, mas é muito difícil ainda acontecer dessa forma. Então, use o que você tem na mão, use os meios que você tem para facilitar a sua vida. É a mesma coisa você estar andando com um carro manual e depois que você tem um carro automático, você não quer largar. Então é muito mais fácil. Ah, mas eu não gosto do automático. Mas você já teve? Você já utilizou? Não, eu não gosto. Então, veja bem, uma hora você vai rever seus conceitos. Porque eu era assim e mudei minha opinião sobre isso. Nesta brincadeira que eu estou fazendo. Então, a via extrajudicial para você realizar esse inventário é muito fácil por causa disso. Tem uma consulta para o seu advogado gratuita. Tem uma consulta através do seu cliente, se o tabelião fala alguma coisa: tabelião, eu posso levar meu cliente aí porque ele não está entendendo o que eu estou dizendo, para você mesmo explicar para ele o que nós queremos realizar no inventário, o que pode e o que não pode. Vamos marcar uma reunião junto com o seu cliente para esclarecer para ele.
aí o cliente entende. Então, esta jogada, esta facilidade que você não tem em outro lugar a não ser no extrajudicial. Agora, por que investir no extrajudicial? Por que devo investir a minha carreira no extrajudicial? Você viu que eu venho falando constantemente das facilidades que você tem com o extrajudicial. Através até mesmo de assessoria de contratos de compra e venda, assessorias em testamento, assessoria em ato notarial, assessoria em inventário extrajudicial e entre milhões de coisas, assessoria para cobrança, uma escritura de confissão de dívida, uma escritura, enfim, é muita coisa, o campo é muito grande do que você apenas lavrar aquele... Não, meu cliente, vamos apenas fazer um contratinho particular aqui e reconhecer firma. Faz em via extrajudicial, faz através de escritura pública. Eu tenho um amigo que fala, escritura pública aceita tudo. Ele sempre falava assim, a não ser que seja um ato ilegal, né? Isso é claro, mas ele usava esse termo, escritura pública aceita tudo. Então faz por escritura pública. Tá devendo? Faz uma confissão de dívida. Claro que você tem que dar origem na confissão de dívida, mas o que falamos aqui de inventário, faz através de inventário. Como eu disse anteriormente, porque existe um testamento, você já acha que tem que ir para via judicial. Pega essa documentação, pega esse caso, vai até o seu tabelião e troca uma ideia com ele. Conversa com ele. É tão simples, é o que mais estamos precisando hoje no mundo, no nosso dia a dia, é conversar com as pessoas. Então, utilize esse meio que você tem, que é tão valioso, vai e conversa com o tabelião, conversa com o colaborador do cartório, que ele vai te ajudar, vai te dar uma luz. Humildade é sempre importante nessas horas para você ir até o cartório e perguntar para ele. Não é feio, não. O feio é você chegar achando que sabe, querer tocar o horror dentro do cartório e depois ter que voltar a pedir favor, pedir ajuda. Isso é feio, mas chegar lá e pedir um conselho não é feio para ninguém. Não é feio para ninguém. Jonathan, qual a visão do cartório, então, quanto a isso? O cartório, eu disponibilizo um checklist para o advogado. Esse checklist consta todos os documentos lá. Documentos, para facilitar a vida dele. E esses documentos, o que acontece quando recebe, ele não sabe nem por onde começar. Ele não sabe nem o que tem que apresentar. Não sabe nem os prazos que tem que apresentar. Então, primeira coisa, eu já citei aqui, leia e estude o próprio provimento do CNJ, a resolução do CNJ 35, que vai esclarecer que documentos tem que apresentar. Porque o meu checklist é um Ctrl+C, Ctrl+V de lá quase. Entendeu? Caso fique na dúvida, vai até o cartório e pergunta, viu, aonde consigo essa certidão? Você não consegue me ajudar? Me auxilia a retirar essa certidão? O funcionário vai te ajudar. Isso é certeza. Eu sempre falei, repito, já falei nesse vídeo agora há pouco, que humildade não é feio. Você chegar lá com humildade e perguntar para o funcionário. Não é feio, não. Então, essa checklist, quando você recebe do cartório, que quase todos, 100% dos cartórios têm um checklist específico para inventário extrajudicial, se ficou na dúvida, corre e pergunta. Não fica esperando, mas por quê? Ou indagando assim, doutor, por que você está pedindo essa certidão? Por que você está pedindo essa certidão atualizada? Por que você está pedindo aquilo? Por que você está pedindo a certidão de casamento? Por que você está pedindo aquilo? Viu, vai lá e pergunta. Porque o que eu vejo de grande problema também é que os advogados perdem mais tempo questionando o tabelião, questionando o funcionário do cartório sobre tal documento e não perde o tempo de estudar, ou não perde o tempo, que é muito mais fácil, ir lá e perguntar. Não perde o tempo. Vai lá e pergunta. Vai lá e pergunta, que vai facilitar e vai agilizar o seu processo dentro do inventário, no inventário, dentro do próprio cartório. Porque os funcionários têm muito serviço para realizar. É muita coisa ao mesmo tempo. E não é só o seu caso que está lá para ser resolvido. Existem muitos outros atos. Nós já realizamos centenas de inventários desde 2014 até hoje. No ano passado foi batido um recorde de inventários realizados. Então, é muito documento, não é... O funcionário está lá para te atender? Está sim para atender você, advogado, dar o melhor atendimento. Pelo menos é a
a minha quase ordem lá dentro e dar um ótimo atendimento a você. Mas se criar caso, isso acaba perdendo muito tempo. Tente otimizar o seu tempo, valorizar o seu tempo, porque aquela velha frase, tempo é dinheiro. Então, pega o checklist, ficou na dúvida, pergunta para o funcionário. Se ainda questionar, ainda pede para conversar com o tabelião, que ele vai te explicar melhor sobre toda aquela documentação que você tem que apresentar para o seu inventário via extrajudicial. Após seguir essa lista de documentos que você tem do seu cartório que você pediu para o seu tabelião, ou talvez você siga o checklist de documentos que tem na própria resolução do CNJ, reúne toda essa documentação, se organiza, reúne toda essa documentação, faz o seu plano de partilha, faz a divisão dos quinhões, vê quem é herdeiro, quem é meeiro, que isso é um erro também muito grande. Estuda isso, vê isso, faz o plano de partilha, até mesmo com porcentagem. Eu já falei em vídeos aqui que trabalhar com porcentagem, valores e porcentagem que vai ficar para cada um, e reúne toda essa documentação e tá aqui, registrador. Tá aqui o inventário. Agora vamos para outro problema que tem às vezes que os advogados acham. O ITCMD, ITCM, Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Qual é o valor, Jonathan? Qual é o valor? Eu já tenho um vídeo aqui neste canal falando só do ITCMD, qual é o fato gerador e qual é a porcentagem que é cobrada do ITCM. Cada estado tem seu estado. Tem algum site que dá até as porcentagens de todos os estados ali para você calcular. Vamos dizer, aqui no meu Paraná é 4%, independente do valor. Em Santa Catarina já é variável, ele oscila. De R$100 a 100 mil é tanto, de 100 mil a 200 é tanto, e assim por diante. Então, vê o ITCMD, pelo menos o valor para você passar para o seu cliente, para ele não levar um susto nessa hora se você não sabe realizar o ITCMD. Se você sabe realizar, realiza com calma. Realiza com calma o ITCMD, entenda o que é fato gerador, entenda o que é associação, entende tudo isso para você não comer bola, às vezes fazer o ITCMD errado e levar no cartório e o cartório falar que está errado o ITCMD, tem que fazer uma retificadora. Aí complica ainda mais o seu problema no inventário na esfera extrajudicial. Então entendeu? Checklist, ITCMD, se você não sabe fazer, vai ao cartório que ele faz. Se você sabe fazer, tenha certeza que sabe fazer, realizar esses cálculos, faz o ITCMD e leva para o cartório junto com toda essa documentação, com esse checklist que você tem. Documentos atualizados, pelo menos 30 dias vai ser os documentos. Existe uma variação lá, mas 30 dias. Pense nos 30 dias. O que você faz para requerer esses documentos? Organiza tudo e pede uma vez só, para não perder tempo. Outra coisa, quanto à checklist. Você pega a certidão de óbito e leva no cartório. Ó, tá aqui a certidão de óbito. Volta. Amanhã você pega a certidão de casamento de um dos herdeiros, leva no cartório. No outro dia você pega os documentos pessoais, leva no cartório. Não faça isso. A organização é tudo nesse caso. Tudo mesmo. Tudo que está mais organizado é melhor para o colaborador entender. Porque senão você leva um documento hoje, leva um documento amanhã, leva um documento depois da manhã. Aí chega no 10º dia, você vai falar, pô, tá 10 dias parado no cartório o meu processo e não anda. Mas você trouxe o último documento hoje, agora que vai começar a contar teu prazo, aí o funcionário tem que se ver louco por causa do prazo de uma certidão que está vencendo. Então, organização. Então vamos lá, recapitulando tudo isso. Checklist, ITCMD, cuidado, reúne toda a documentação de uma vez só e leva ao cartório. Não leva picado. Se eu perguntar para qualquer um dos meus colaboradores como que o advogado traz a documentação aqui, ele vai falar traz picado. É um dos grandes problemas. Aí reclama que a certidão tá atrasada ou que o inventário está muito tempo aqui parado e não sai. Mas não é esse o problema é ele que leva muito picado. Aí um outro problema que você vai enfrentar é o seu próprio cliente. Aí a coisa mais feia que tem no ramo da advocacia é que fala, não, é o cartório que está travando lá. Mas não é. Puxa o problema você não. Realmente, se você fez o seu possível, leva lá. Eu digo assim, ó, que o ramo da advocacia é como se fosse
um casamento. Você não vai chegar para sua esposa e vai falar, olha, meu amor, esses 10 anos que nós estamos juntos, 98% das vezes eu só pensei em você. Eu só amei você. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma. Ou você dá 100% no seu casamento, ou não vai dar certo. Ou você se dá 100% na sua advocacia, ou não vai dar certo. Então, dê o seu 100% realmente. Faça da forma que tem que ser feito para que tudo seja perfeito. Assim, o cliente, o colaborador do cartório vai entender a forma que você trabalha. Pô, aquele advogado traz perfeitamente impecável documentação até mim, que é coisa rara hoje em dia. Traz impecável documentação para mim. A hora que ele leva o documento assim, nossa, a gente pula de alegria, porque fica muito mais fácil de você entender o que o advogado quer. Tá ali, não precisa ficar ligando, não precisa ficar mandando e-mail, precisa ficar mandando WhatsApp. Então se torna muito mais fácil. Então, tempo é dinheiro. Tudo isso que eu falei que tempo é dinheiro, porque você vai receber o checklist, você vai fazer TCMD, você vai reunir toda a documentação, vai levar ao cartório, não vai criar atrito e vai levar tudo organizadinha com o seu plano de partilha até o cartório, dizendo quem tem que ficar para quê. E pronto, acabou. Ah, mas o inventário é difícil. É difícil porque às vezes as pessoas tornam difícil. É muito documento? É. No judiciário você também ia ter que requerer esses documentos. No judiciário você ia ter que fazer ITCMD. No judiciário você não ia ter o juiz para consultar. E no extrajudicial você só vai reunir a documentação, fazer o seu plano de partilha e levar lá. Marcada a data, ele vai mandar minuto para você analisar, conferir. É isso, doutor. É isso, doutora. É isso. Pronto, acabou. Quando que vamos assinar o inventário? Assinou o inventário, acabou o processo do inventário. Tá assinado. Fim. Chega. Só fazer o registro, sacar dinheiro do banco, fazer transferência de veículo, mudar a empresa, enfim, o que você colocou naquele inventário. Então pense dessa forma que vai ser muito mais fácil para vocês. Façam o cálculo dos quinhões. Qual o problema nesses cálculos de quinhões que acontece geralmente? O que acontece é que o regime de bens, embora seja às vezes tão simples para você, é tão poderoso na hora de resolver esse inventário. Saber o que é bem comum, o que é bem particular, se é meeiro, se é herdeiro. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal somente explicando sobre se a viúva é meeira ou herdeira. Tá bem claro lá. Corre lá e assiste esse vídeo que vai te esclarecer um pouco. Então, a viúva é meeira ou herdeira? O filho tal recebe, o filho tal recebe, a renúncia como é que fica, o testamento como é que fica. Então, mas a primeira coisa é você entender regime de bens. Porque eu vejo que existem muitas pessoas, muitos advogados que estão sem saber o que é o regime de bens e acabam comendo bola no próprio inventário. Acabam comendo bola no seguinte sentido. Porque ele vai levar o cartório esse inventário, e lá o que vai acontecer? O tabelião você vai reunir toda a documentação, vai ao tabelião, vai analisar, o colaborador do cartório, vai analisar aquele inventário e vai ligar, doutor, tá errado isso, tem que arrumar. Doutor, tá errado isso, tem que arrumar. Doutor, tem que mandar um WhatsApp por causa disso. Doutor, tá faltando tal documento. Doutor, tá faltando isso. Então, é só você parar, sentar e organizar tudo e levar ao cartório. Não perca tempo de pouco em pouco, de pingado em pingado. Por quê? Porque o seu tempo é dinheiro, vale dinheiro. Então pega regime de bens, estuda, regime da comunhão parcial, estuda, a união estável, estuda, que é importante. Tem muitos casos dentro do cartório que são de inventário e tem o reconhecimento da união estável. Separação total de bens, estuda. Comunhão universal de bens, estuda também. Separação obrigatória ou legal de bens, estuda. E também a participação final dos aquestos. Estuda isso. Estuda isso porque é muito importante para a hora de você realizar o inventário. Tá bom? E revisa. Quanto mais você lê, é melhor
e vai ficar mais claro para você todo esse assunto. Então você viu que vamos fazer um resumo da nossa conversa de hoje. Você viu que o checklist que você vai receber do cartório é importante sim. Caso não tenha um checklist do cartório, pega na resolução do CNJ que lá tem um checklist de documentos que você vai apresentar ao cartório. Se você sabe fazer TCMD, perfeito. Se você não sabe, vai até o cartório. Ao checklist que você recebeu do cartório, caso ficar uma dúvida, vai e pergunta. Caso você não sabe aonde tirar aquela certidão, vai e pergunta. Caso quis questionar o tabelião sobre aquela certidão, vai e pergunta o tabelião. Já tudo na mesma hora, para ficar mais rápido para você. Checklist, conferência do checklist, confirmação dela, caso ficar dúvida, conversa com o colaborador ou tabelião. E TCMD, se você sabe fazer, beleza. Se você não sabe, leva ao cartório para realizar. Demora um pouco mais se eu levar para o cartório? Sim. Demora, porque o funcionário tem que disponibilizar de tempo para fazer esse TCMD para você. Caso contrário, se você fizer, você já leva pronto para lá, vai ficar mais fácil. Aí vem o plano de partilha. Posso fazer? Deve. Deve realizar o plano de partilha. Deve colocar o que vai ficar para cada um. Deve fazer conta? Sim. Eu não gosto muito de fazer conta, convenhamos, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque é um ato muito importante dentro do inventário. Tem que fazer conta de valor, proporção do solo talvez, dividir o terreno certinho para cada um, ver se conferir o que você está fazendo. Eu tenho que conferir o TCMD, eu tenho que conferir as porcentagens, ver se está dividido certo, se não tem excesso de quinhão para um, excesso para outro, ver se não existe um testamento. Então é tudo isso que vai acontecer lá dentro do cartório. E a empatia com a profissão. Valorize a sua profissão e seja humilde na hora de ir até o cartório. Eu tô falando isso porque acontece muito sim dentro do cartório, não só comigo, até que não acontece tanto comigo, mas eu já vi colegas reclamando muito de clientes que vão lá e tocam horror. Isso acaba se tornando mais cansativo, o seu dia mais cansativo, a sua profissão mais cansativa. Seja organizado. Se você é uma pessoa organizada, você está de parabéns, porque o cartório vai receber aquela documentação toda certa, toda organizada e não vai precisar te ligar, te perguntando sobre aquela certidão, sobre aquela partilha, sobre isso ou aquilo. Vai te ligar só: doutor, podemos marcar inventário para tratar o dia? Ou doutor, segue a minuta para a conferência? Olha a facilidade. Como eu disse no início do vídeo, entre judicial e extrajudicial, você tem um banco de consultas de como trabalha o cartório. Pessoal, é só ir lá e perguntar. O judicial não. O judicial, assim, é para ter mais medo. Porque você vai ter que peticionar e mandar pro seu juiz analisar o processo e dar entrada e o barco você segue. No extrajudicial não. Eu vou ligar sim, perguntando se é isso mesmo que quer, se não é isso que quer, aconselhando de uma forma melhor às vezes de partilhar, depois que ele explica o caso pra gente, e entre outros fatores. Então você vê que tudo isso é uma caixinha. Prepara, embala e leva pro cartório. O ITCMD é uma briga muito grande, entre parênteses aqui, o ITCMD é uma discussão muito grande entre os advogados e cartório, porque o valor é alto, mas não é uma taxa do cartório, é uma taxa do Estado. E quando ele percebe o valor do TCMD, claro, ele vai falar para o cliente vai surtar com ele quanto a isso, porque ele não avisou antes. Ele não preparou e não fez conta de quanto que ia ser a escritura, quanto ia sair o ITCMD, quanto ia sair uma renúncia, quanto ia sair isso, quanto ia sair aquilo. Ele não se preparou. Então, lembre-se o que eu falei agora. Organização é tudo, até mesmo nisso. Algum momento nós vamos estudar aqui apenas regime de bens, para você entender bem o que é esse regime de bens, o que tem cometido de erro internamente dentro do cartório sobre isso.
para você sair da dúvida e realmente ter uma aula simples e prática da visão interna do cartório. Que eu, desde 2014, eu venho buscando aprimorar todos essas falhas que existem da profissão do direito para trazer para vocês hoje aqui de uma forma mais simples e mais prática para realizar o seu inventário na via extrajudicial. Por que o inventário, Jonathan? Por que se traz o inventário? Porque o inventário é uma maneira rápida, prática de você ganhar, aumentar os seus honorários. Não vejo outra a não ser do inventário. E o inventário, você conhece alguém que vai precisar do inventário. Então eu busco ajudar, te auxiliar a fazer isso da forma mais rápida possível. Porque isso faz vai puxar o outro, porque você faz da forma rápida. O tempo para essas pessoas que estão sofrendo às vezes com a morte de alguém é muito importante. E para você tempo é dinheiro. E às vezes para eles também tempo é dinheiro. Porque você quer fazer o melhor serviço que existe e receber da melhor maneira que existe. Já o seu cliente quer fazer da forma mais simples possível para poder vender aquele imóvel, poder sacar aquele dinheiro, poder vender aquele carro para receber aquele dinheiro, às vezes para pagar uma conta, enfim. Tudo tempo é dinheiro, seja para o seu cliente e seja até mesmo para você. Então, se você trabalhar de uma forma que é os 100% da profissão da advocacia para realizar o inventário via extrajudicial, eu tenho certeza que esses honorários vão aumentar. Porque esse é o maior problema que eu tenho visto desde 2014. E sempre é a mesma coisa, sempre é a mesma reclamação e sempre é a mesma queixa. Então, faz o que tem que ser feito. E se você está aqui hoje, é porque busca aprimorar, alavancar e crescer, se especializar para uma área melhor, que é o mundo do extrajudicial. Então, se você está aqui, é que busca um conhecimento a mais e busca facilitar a sua carreira. E eu tô aqui, tô disposto a fazer isso com você, junto com você, para caminharmos à frente sempre. Então, hoje foi um assunto entre judicial e extrajudicial, essa diferença, essa bagagem do que é judicial ou que é extrajudicial. Judicial, você não tem consulta interna, você não vai lá bater na porta do juiz conversar. Extrajudicial, o cartório está lá, dê portas abertas para te receber e tirar a sua dúvida que você precisa. Porque nesse inventário você vai ganhar tempo e dinheiro na via extrajudicial. Segue a lista de documento. Não esqueça, eu tô martelando quando é isso? Tô. E muito, porque isso é realmente, como eu disse, é o que eu vejo lá desde 2014. Segue a lista de documentos. Segue a lista de documentos. A não ser que o tabelião tá pedindo um documento muito absurdo para você vai conversar com ele e perguntar o porquê. Mas segue a lista de documentos. Ele vai te dar. Faz DCMD. Se você não sabe, pergunta se o cartório faz. Faz a partilha dos bens. Se você não tá conseguindo fazer, marca uma reunião com o tabelião. Marca uma reunião com o colaborador. Ó, mano, eu tô me batendo para fazer essa partilha de bens, que não quero que dê excesso de quinhão para um, enfim, entre alguns problemas que vai surgir nesse meu caminho. Marca com ele, vai lá e discute com ele. Valorize a sua profissão, e seja, como eu posso dizer, seja humilde mesmo em perguntar para tirar a sua dúvida e não ficar mais com dúvida quanto ao inventário via extrajudicial. E se ficar com dúvida e quiser sempre melhorar, eu estou aqui para te ajudar, sempre. Então, este é o conteúdo de hoje. Toda esta gama de conceitos que vem trazendo de interno do cartório e o porquê. Se você ir bem a fundo, você vai entender que, Jonathan, era isso que estava travando meu processo interno lá no cartório. É por isso que o meu inventário não sai. É por isso que acontece isso. É por isso que acontece aquilo. Então, entenda que internamente no cartório é isso às vezes que faz o seu processo travar. Não é descaso com
com algum advogado, com algum profissional? Não. É descaso com a falta de cuidado, às vezes, que você tem de levar o documento na hora certa lá. Tempo é dinheiro. Seja organizado. Reúna toda essa documentação e leva ao cartório. E se ficar com dúvida, vai lá, por favor, e pergunta. E se o tabelião não quiser tirar minha dúvida, John, o que eu faço? O que eu faço? O que eu devo fazer? Se o funcionário, eu não me dou muito bem com aquele cartório e é o único que tem aqui na minha cidade, o que eu faço? Manda uma mensagem para mim que eu vou responder para você. Eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível daqui da minha cidade para facilitar a sua advocacia neste inventário que você está realizando via extrajudicial. Perfeito? Então, o que precisar, eu estou aqui. Então, se você curtiu esse vídeo, se você aprendeu com esse vídeo, comenta aqui. Se você aprendeu mais ainda do que já sabe, curta esse vídeo. Se você aprendeu um pouquinho, curta também. E se você quiser compartilhar com algum amigo, compartilha com ele, que é uma matéria importante e tem para todo mundo. Ah, mas o mercado tá muito lotado de advogado. Tem muito advogado na cidade. Qualquer coisa dá para ganhar dinheiro. Você fala assim? Qualquer coisa, até com lixo você ganha dinheiro. E lixo tem em tudo quanto é canto. Então, no ramo de advocacia, dá para fazer sim e de uma forma diferente. E como eu disse, se você está aqui, é porque busca facilitar a sua carreira de advocacia e eu estou aqui para te auxiliar. Então, se você curtiu, curta, manda para aquele amigo que com certeza vai melhorar a carreira da advocacia dele. E também manda para aquele amigo que com certeza você tem, que é recém-formado, que precisa de um auxílio, precisa de uma luz quanto ao extrajudicial, porque na faculdade, até hoje, eu não vi uma faculdade de Direito que tenha uma matéria específica da via extrajudicial. Eu não vi. Se você viu, manda aqui nesse vídeo que eu vou me retratar, mas eu não vi isso até o momento. Então, compartilhe esse vídeo com aquele colega que precisa entender mais desse mundo da esfera extrajudicial. E também, se você não se inscreveu, se inscreve logo, porque aqui é aonde desbravamos, aonde fuçamos, onde nos aprofundamos cada vez mais no mundo da esfera extrajudicial de assuntos referentes a cartórios. E hoje você aprendeu esse tema que é muito importante para melhorar, para facilitar o seu inventário extrajudicial dentro do cartório de notas. Seja o cartório que você quiser, seja um cartório que você não conhece, mas é assim que funciona. É assim que funciona e não tem que voltar atrás. Você pode ter algum amigo tabelião, mas geralmente 99% das casos, salvo algumas pequenas exceções, é assim que funciona. E esses são os maiores problemas que existem dentro de um cartório quando vai realizar este tão sonhado inventário via extrajudicial.